A história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro estava apenas começando. Os dias eram leves, até que um dia Antônio partiu, deixando uma certeza: sua família sempre estaria protegida. Seguros do Sicoob, para tudo ficar bem. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre e hoje, de uma forma diferente, sem o Alisson, sem ninguém aqui hoje. Por quê? Porque essa semana nós vamos trazer um negócio um pouco diferente para vocês. Como vocês podem ver na nossa rede social, vocês que acompanham a gente já está preparando para os dias de campo de 2024 da Fundação Pro Café. Então os trabalhos já estão a todo vapor, coleta de dados, para quê? Para trazer sempre algo novo, algo que vá incrementar na sua atividade, na sua fazenda. Então nós vamos ter o dia de campo de Boa Esperança, que vai ser no dia 10 de abril. Nós vamos ter o de Franca, dia 24 de abril, e Varginha, 22 e 23 de maio. Para você que acompanha sempre os dias de campo, mas não teve a oportunidade de estar aqui em Varginha, em Franca, em Boa Esperança com a gente, o ano passado, em 2023, hoje, nesse programa, nós vamos fazer um compilado dos trabalhos apresentados nos nossos dias de campo. Você que veio e gostou vai ter a oportunidade de curtir de novo, de assistir novamente. Então, com isso, vocês vão estar vendo o que a gente fez no ano passado e já preparando para os trabalhos desse ano. Pessoal, então aqui nessa estação, um bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui na nossa estação. A gente vai trazer uma novidade para vocês aqui no dia de campo de Franca, que é uma nova variedade que a gente desenvolveu agora, e a gente vai registrar essa nova variedade, selecionada aqui para a região da Alta Mogiana. É uma variedade que foi desenvolvida aqui na região, então a gente indica aí uma variedade que vai ter uma adaptação muito boa para vocês aqui da região da Alta Mogiana. O Catucaí APA, como foi a origem desse nome, Catucaí amarelo de porte alto. Ele teve origem das seleções de plantas de porte alto dentro da cultivar Catucaí amarelo 2SL. Todo mundo aí que aqui na região cultiva bastante a variedade Catucaí amarelo 2SL, a gente conhece que tem uma segregação nessa variedade, algum pequeno percentual de plantas de porte alto que saem no meio da variedade Catucaí amarelo 2SL. Essas plantas de porte alto foram selecionadas, a gente selecionou essas plantas, foram melhoradas, que surgiu essa cultivar Catucaí amarelo de porte alto aí. Os catucaís eles surgiram há muito tempo, selecionado ainda na época do IBC, em 1986, foi selecionado algumas plantas de porte baixo, dentro do encatu vermelho, com possível cruzamento com o catuaí. Lá atrás, quando foi feito o cruzamento desse material, o catucaí era resistente à ferrugem, mas com o passar do tempo, com o cultivo, os catucaís perderam essa resistência. E hoje a boa parte dos nossos catucaís, eles são tolerantes à ferrugem, ou seja, eles pegam menos ferrugem do que catuaí, mundo novo, mas a gente tem que fazer controle. Algumas características da variedade, principalmente, sempre que a gente busca numa nova variedade de café, é a alta produtividade. O porte alto, material que a gente assemelha em um porte talvez aos mundo novos, talvez cresça até um pouquinho mais, mas apesar do porte alto, é copa estreita. Talvez uma planta com uma arquitetura de um acaiá, para quem conhece a variedade acaiá. Resistência moderada à ferrugem, vocês vão ver aqui no campo aí que o material está apresentando um pouquinho de ferrugem, a gente fez um controle intermediário com 2 aplicações, então a gente tem que fazer uma outra aplicação. Então você vai cultivar o Catucaí APA, tem que estar fazendo o controle de ferrugem. Talvez não tanto quanto o mundo novo, mas há necessidade do controle de ferrugem. E ele tem uma boa tolerância à poma também. A gente consegue rosetas um pouco mais cheias em comparação com o mundo novo. É um material muito vigoroso, porte alto, responde muito bem à poda. Então, para quem trabalha aí no safra zero, poda a cada 2 anos, é um material que vai entrar muito bem para esse sistema. Frutos amarelos e peneira bem elevada. Vou mostrar dado mais à frente para vocês verem que o material é graúdo, depois vocês verem no campo que a peneira dele é muito boa.
Maturação dele é semelhante ao 2SL tradicional de Porto Baixo, porém com a arquitetura dele mais aberta, favorece a entrada de luz solar, ele madura um pouquinho antes, é um pouco mais precoce. E é um café que tem se adaptado muito bem aqui na região da Alta Mogiana nos testes que a gente tem feito. E é uma boa opção aí para quem gosta de material de porte alto. Então, para substituir o Mundo Novo, quem gosta às vezes do Mundo Novo e fala que o Mundo Novo colhe bem com máquina de porte alto, o Catucaiapa vem aí para substituir esses materiais de porte alto. Quais seriam então, para começar, as finalidades da cultura intercalar? Primeiro, aproveitar a área disponível. A gente planta o café largo, né, e mecanizável, o mesmo na área não mecanizável. Aproveitar a área e a mão de obra com outra cultura no meio da lavoura de café, enquanto é possível, né? Também para reduzir o custo e aumentar a receita, principalmente nos períodos da geada, outros períodos que está precisando ganhar dinheiro. Principalmente o pequeno produtor, né? Melhorar a condição de ambiente. Esse aqui, em determinadas condições, a cultura quebra vento, protege o solo, melhora o microclima dentro da lavoura, né? São as três principais finalidades. E quais as condições que a gente vai usar? Quando vai ter uma área livre, que a gente vai ver, né? Nas lavouras em formação, no café novo, até o primeiro, segundo, terceiro ano, o café ocupa uma área pequena, o café ainda tem uma copa pequena, então sobra muita área na rua, né? Nas lavouras podadas, tanto faz recepa como esqueletamento, que abre bem a área, e você pode entrar plantando uma cultura intercalar. Na condição de geada ou granizo, que também reduz a área foliar do café e libera uma área boa para plantar, né? E também lavoura em recuperação. A lavoura cinturou muito, a lavoura está meio fraca, você está recuperando a lavoura, tem bastante área para plantar as culturas, né? Então ele botou aqui um exemplo, não sei se eu uma lavoura em formação, está indo para o segundo ano, então plantou 3 linhas de feijão, né? Aqui na região do Pequeno Produtor, no Espírito Santo, eles receparam o café e encheram de feijão, né? O produtor pequeno cessa a produção de café e eles querem se manter. E aqui é uma foto também aqui da região. O café queimou na geada de 2021, então isso uma parte vai ser podada e tal. E a lavoura, porque a gente vai mostrar aqui depois, é uma lavoura que foi afetada pela geada de 2021, ela está em recuperação, né? Qual tem sido o maior interesse pelo cultivo intercalar? Principalmente nas pequenas propriedades em áreas montanhosas, auxilia na renda e no consumo próprio. Você planta feijão, planta milho, faz polenta, faz angu, faz feijoada, come no dia a dia arroz, né? Também. Como que a gente vai usar a cultura intercalar? A primeira coisa, a gente tem que minimizar a concorrência. Todo plantio na lavoura, seja o mato que planta, braquiária, o próprio mato normal e a cultura intercalar, ela vai dividir um pouco o nutriente, a água com o café, né? A luz, né? Então a primeira coisa, a gente deixa uma faixa livre junto à rua do café, vocês vão ver depois. Entre o café a gente afasta um pouco e coloca longe da linha de café. O espaçamento e a quantidade de linhas do feijão, do milho e de outras culturas vai depender desse espaçamento. Você deixando mais ou menos uns 70 centímetros, 80, até 1 metro de um lado e outro, dependendo da largura da rua e do estágio de desenvolvimento da copa do café, você pode botar de 2 a 5 linhas de feijão, o milho um pouco menos, né? Arroz. Nós vamos mostrar, inclusive, até a pá de trigo, né? Plantar de preferência na época de chuva ou com irrigação. Adubar a cultura intercalar, hoje o solo tem algum solo que já está bem corrigido, pode adubar pouco, principalmente fósforo, né? Usar plantas com características apropriadas, por exemplo,
uma planta de ciclo curto, porte baixo, uma leguminosa que vai concorrer menos, né? E evitar o plantio de café em café com boa carga pendente. Então o café está carregado e não precisa, ele vai exigir mais, então você planta uma cultura intercalada, muito produtor planta até de forma exagerada, você vai concorrer mais com café. E por último, retornar dentro do possível material orgânico. No caso da colheita mecanizada, os restos da cultura já ficam no local. Aí você leva, arranca o feijão, um pequeno produtor, pega aquela palha do feijão, bota na beira do café para servir de adubo. Então a gente vai mostrar aqui alguns dados aí relacionados a um experimento que nós temos aqui na região da Alta Mogiana, que mostra a viabilidade do uso da irrigação, né? Aqui na Mogiana, nos últimos anos, então, nós temos tido perdas significativas aí na produtividade, né? O nosso déficit tradicional, 30 do 9, 30 de setembro, era de aproximadamente 150 milímetros, e nos últimos 5 anos esse déficit foi para 220, ou seja, 35% superior aí à média histórica. E nós entrávamos em déficit hídrico no mês de julho, ou seja, entrava em déficit no mês de julho e fazia uma curva menos acentuada, e aí logo em setembro as chuvas já estavam aí presentes, faziam uma florada muito boa e com uma desfolha menor. Nos últimos anos, nosso déficit hídrico entrou em junho, 2021 foi um ano super crítico, entrou em abril. Imagina a gente entrar em déficit hídrico no mês de abril, né? Uma situação bem complicada. E junho, ou seja, as chuvas têm encerrado muito cedo, e aí, em função dessa condição, a gente não entrega o solo para seca com armazenamento de 100%, como, se Deus quiser, esse ano nós vamos entregar. Então, a irrigação aí se torna viável para a gente atenuar essas condições de perdas em função da parte hídrica, né? Então, a irrigação visa suprir essa água para melhorar o crescimento e a produtividade, principalmente nesses períodos críticos, né? Março a maio, quando falta chuva, é o período de indução floral, nós devemos repor essa água. Então, a gente sempre lembrar que a gente não irriga só no ciclo ali próximo à floração, e sim, a gente tem que ter essa informação antecipada e, quando necessário, fazer o uso dessa irrigação nesse período. Agosto a outubro, aqui as temperaturas já se elevam bastante no mês de agosto, temos que estar apto a irrigar nesse período, principalmente em relação ao período que antecede a floração, para a gente não ter desfolha tardia nesse período super importante com o aumento da temperatura. Janeiro e fevereiro, tem alguns anos nós temos veranicos acentuados, temos que estar com a irrigação disponível também para suprir água nesse período, evitando aí a malformação desses frutos e a redução no rendimento. Então, a irrigação mostrando viabilidade. E para entender um pouquinho o que ela agregou na região, pegamos dados de 4 fazendas que tinham lavouras irrigadas e sequeiro, vindo de poda de sistema safra zero, e aqui a coluna em azul, as lavouras vindo de safra zero que receberam irrigação, 92 sacas por hectare, 89, 92, tem uma aqui do meu amigo Renatinho Negrão, tá aí, 118, e aqui as lavouras sem irrigação, né? Na mesma propriedade, nessas 4 fazendas avaliadas, Ibiraci, Franca, Pedregulho e Restinga, mostrando as áreas de sequeiro 48, 55, 49, 65, ou seja, uma média de 54 sacas por hectare. Então, nesse ano crítico, nós tivemos um incremento de 80% da produtividade nessas áreas podadas, que já são áreas que já têm uma tolerância maior à seca, com o uso da irrigação. Comparando 2 cultivares, Mundo Novo e Catuaí, sequeiro, lâmina de 50% da evapotranspiração, 75, 100 e 125. Então, só para vocês entenderem, o que é a reposição de 100%? Se eu perdi 5 milímetros de água naquela planta naquele dia, 100% nós vamos repor esses mesmos 5 milímetros. A lavoura foi plantada em dezembro de 2018, avaliamos as 3 primeiras colheitas e avaliamos também os dados de desenvolvimento vegetativo. E aqui já estão os dados, né?
mostrando aí, a área sequeiro nas 3 primeiras safras nós tivemos 4 sacas por hectare. E as áreas irrigadas, 50% da evapotranspiração, 33 sacas por hectare, mostrando que 50% não supriu, né, a demanda hídrica. 75% e 100% muito próximo, 47 sacas por hectare e 49, ou seja, confirmando os dados do sul de Minas, que mostra que 75% também aí proporcionou uma boa produtividade semelhante a 100, e 125%, ou seja, excedendo um pouquinho a água, não foi benéfico, inclusive atrapalhou um pouquinho a florada. Então, mostrando que realmente a gente ter esse conhecimento de quanto nós estamos repondo de água é super importante. Hoje nós vamos falar aqui sobre a distribuição dos nutrientes em profundidade. Como uma breve introdução aqui, basicamente nós realizamos análises de solo de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros de profundidade. Em maior frequência, de 0 a 20, em menor frequência, de 20 a 40. Profundidade maior que 40 centímetros, a grande maioria dos cafeicultores não realizam essa amostragem. Em anos de crise, o que nós chamamos de anos de crise? Anos de baixo preço de café ou de alto custo de fertilizantes. E às vezes as duas situações elas coincidem. Em um mesmo ano você tem adubo caro e café barato. Essa é a pior das situações que nós podemos passar. Nessa situação, passa a ser conveniente, em muitos casos, a análise do perfil do solo. E vocês vão entender por que logo a seguir. O objetivo desse nosso trabalho é verificar a profundidade do sistema radicular, que vocês vão poder visitar hoje. A turma de ontem não conseguiu ver por causa da chuva, hoje está aí para todo mundo ver um sistema radicular profundo, 2 metros de profundidade, com raízes absorventes. Verificar a distribuição dos nutrientes em profundidade. Como que nós vamos verificar a distribuição dos nutrientes em profundidade? Através da análise de 20 em 20 centímetros. Com isso, verificou a profundidade do sistema radicular, verificou a distribuição do sistema radicular, nós vamos verificar a possibilidade de aproveitamento desses nutrientes em profundidade. A metodologia, nós pegamos amostras em Boa Esperança, Varginha e Franca. Aqui já é o resultado final. Nós fizemos um dia de campo em Boa Esperança, fizemos um dia de campo em Franca e hoje estamos aqui no dia de campo de Varginha. E eu trago para vocês os resultados de Boa Esperança, de Franca e o daqui de Varginha. Em Boa Esperança foram 4 amostras de solo, em Varginha 6, em Franca foram 10 amostras de solo em lavouras diferentes, amostrando de 20 em 20 centímetros de profundidade, saindo do 0 a 20, indo até 1,80 m, 2 metros de profundidade. As lavouras que nós fizemos essa amostragem eram lavouras que demonstravam níveis de nutrientes mais altos na análise de solo do ano anterior, todos solos argilosos em Varginha e Boa Esperança, e em Franca solos de textura média a arenosos. São todos solos com mais de 40 anos de cafeicultura e latossolos ou podizólicos, que representam mais de 75% da cafeicultura. Tá? A grande maioria dos cafeeiros do Brasil estão implantados nesses 2 tipos de solo. Aproximadamente 80% dos cafeeiros estão em podizólicos e latossolos, ou latossolos, né? Aqui os resultados médios de Boa Esperança, demonstrando que nos nutrientes que nós avaliamos, os macro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e o micro, boro, todos esses aqui com capacidade de aprofundamento, todos eles aprofundando muito bem no solo. Em Franca, que é um solo arenoso, em Franca nós fizemos até 3 metros de profundidade, porque o nosso medo era não achar de alguns nutrientes bons níveis até 2 metros. Então nós levamos lá, por ser um solo arenoso, nós levamos a 3 metros de profundidade. E olha aqui para vocês verem,
todos os nutrientes distribuindo muito bem na média dos 10 solos. E aqui os resultados de Varginha, acompanhando a mesma situação, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, na média dos 6 solos analisados, todos aprofundando no perfil. Agora, para a gente chegar às conclusões, o sistema radicular do cafeiro é profundo nos solos analisados. Em Boa Esperança nós vimos mais de 2 metros de profundidade. Em Franca, abriu lá a quase 3 metros de profundidade, não conseguiu abrir a 3 metros de profundidade, porque ficava desbarrancando por ser um solo arenoso. E aqui vocês vão ver a 2 metros de profundidade o sistema radicular do cafeiro bem distribuído, com raízes absorventes. Não é raiz grossa, tá? É raiz absorvente. Então, a primeira pergunta, lado dos nossos objetivos, o sistema radicular do cafeiro é profundo? Sim, o sistema radicular do cafeiro é profundo. Os nutrientes distribuem em profundidade? Sim, conclusão, os nutrientes estão bem distribuídos em profundidade. A fonte dos nutrientes vai interferir nessa velocidade? Sim, um cálcio de calcário vai ser muito mais lento que um cálcio de nitrato de cálcio no descido do solo, mas depois de dissociado é igual. Ao longo de muitos anos de cafeicultura, todos os nutrientes analisados mostraram capacidade de descer e, como temos raiz lá embaixo, tem capacidade de absorver, tá? Então, em um momento de crise, tiram a análise de solo. Potássio, 150 mg por decímetro cúbico de 0 a 20. E aí, Alisson, o que eu faço? Eu vou adubar ou não vou adubar? Analisa 20 a 40, 140 mg por decímetro cúbico. Analisa 40 a 60, 130 mg por decímetro cúbico. Beleza, pode cortar o potássio, joga o problema para frente. Quem fez isso ano passado, deu errado? Não, deu certo. Então, pessoal, o que acontece? O nível de enfolhamento, principalmente no pós-colheita ali no pré-florada, é um parâmetro essencial no pegamento da frutificação, né? E todos sabem que a folha, ela tem a capacidade de pegar a energia do sol, né, energia luminosa, e transformar em energia química. E dependendo da época, do estágio fenológico da planta, da necessidade, ela pode usar esse carboidrato, geralmente ela vai usar na forma de sacarose, ou ela pode fazer uma reserva, né, que é uma reserva, essa reserva é na forma de amido, viu? Então, a intensidade da florada e o pegamento dos frutos depende da fotossíntese corrente, que é o que? A minha folha está aqui trabalhando, mas também depende de reservas. Quais são as principais causas de desfolha? Então, deficiência nutricional, então é comum agora entra nesse estágio, nessa época mais seca, né? A planta às vezes está com a vara grande, ela começa a mandar principalmente nitrogênio e fósforo para as partes mais novas e dá um pouco de deficiência na parte interna, né? Causado pela seca, porque o nutriente não está vindo do solo. Condições climáticas adversas, né? Granizo, geada, vento frio, amplitudes térmicas muito altas, isso também causa desfolha. A luminosidade, né? Fechou, perdeu saia, perdeu ramo, perde folhas também. E as duas principais causas de desfolha sem dúvida ataque de pragas e doenças, né? Principalmente chamando atenção aí para ferrugem e bicho mineiro, e a desfolha mecânica causada pela colheita. Então, às vezes a lavoura está com uma carga muito baixa, o produtor não tem opção, né, de mão de obra. Muitas vezes ele coloca uma máquina lá mal regulada e ele perde muito café para o próximo ano, porque isso causa desfolha. Com relação ao pegamento da flor e vingamento do fruto, é o seguinte, a gente tem mais de 20 anos aqui contando chumbinho, né? E, em média, 40% das flores chega no terreiro. Em média 40%, mas isso varia muito, tá? Então a gente tem 2 momentos de perda. O primeiro é essa flor aqui virar um chumbinho fecundado.
Tá? A gente, na hora que a gente faz melhoramento aqui, a gente emascula a planta, você vê o chumbinho lá do mesmo jeito, só que ele não está fecundado. Tá? Então a primeira coisa, nesses 2 últimos anos, onde é que a gente teve grandes problemas? Aqui, ó, 15 dias depois da florada, o chumbinho já não estava lá. Né? Porque o normal é ter perdas menores aqui e perdas maiores aqui. Né? Nos últimos anos a gente teve grandes perdas nesse primeiro momento. E o segundo momento, que é o vingamento do fruto, é esse chumbinho fecundado chegar no terreiro. Porque a gente sabe que na fase de expansão do fruto, né, a planta acaba jogando um pouco de chumbinho pro chão. Então, da flor aqui até o fruto no terreiro, chega em média a 40%. E o principal parâmetro, né, que influencia nesse pegamento da flor e vingamento do fruto é o enfolhamento. Tá? O enfolhamento e as reservas. Qual lavoura vai ter o melhor pegamento de florada e vingamento de frutos? Então todo mundo sabe, sem dúvida, que é a lavoura que está bem enfolhada, que a gente mostrou que o enfolhamento é parâmetro essencial, né, no pegamento da florada e vingamento do fruto. Então, essa lavoura aqui, ela só floriu porque ela tinha reserva. Porque se ela não tivesse reserva, nem floria, ela não floria. Tem anos que a gente desfolha e ela não flore bem. Por quê? Porque está com a reserva de amido baixa. E tem anos que a gente desfolha e ela flore bem, porque tem uma reserva de amido melhor. No entanto, pessoal, flor não é café. Tá? Isso aqui, ó, vai ter bom pegamento? Não. E aqui vai ter um bom pegamento. Então, esse negócio de esperar a florada para podar, você já está perdendo. Tá? A gente poda pelo histórico, pelo jeito que ela saiu, pelo enfolhamento dela, né? Então, uma flor, uma planta teve crescimento, mesmo sem folha, ela tem capacidade de dar flor, mas depois isso não vai chegar no terreiro. Aqui nós estamos fazendo esse trabalho, essa primeira estação aqui, é o uso do drone em pulverização no controle da ferrugem do cafeiro, né? Por que a gente está testando? Porque já está em evidência, estão querendo usar, etc. E como a gente falou, a finalidade nossa aqui na fundação é dar segurança com o produtor no uso das tecnologias. Então, nós vamos testar e vamos falar para você, nessa e nessa condição, vai poder usar, né? As vantagens do drone, que opera em área de difícil acesso, quer dizer, não precisa andar no chão, qualquer morro, ele anda no ar, né? Opera de maneira autônoma. Essa aqui, o drone, é o veículo aéreo não tripulado, mas ele é inteligente, ele tem a memória, ele mapeia a área e faz o plano de voo, depois ele vai sozinho, né? Vai e volta, né? Quando estiver acabando a bateria, ele volta no ponto onde ele saiu. Ele voa em baixa altura sobre a planta, né? Tem alto rendimento operacional, pode trabalhar até de 7 a 10 hectares por hora. Essa operação a baixa altura é importante porque ele joga a cauda para baixo. Isso é facilitado pelas hélices que joga o ar para baixo, então a cauda vai para cima das plantas, né? Ele substitui muito mão de obra, né? Então o operacional dele é bastante grande, ele faz bastante área, né? Então substitui mão de obra, substitui trator, né? E não contamina o aplicador, porque o aplicador fica longe da área da lavoura. Quais as desvantagens? As desvantagens, atualmente o custo é um pouco alto por hectare, as empresas estão cobrando, depende da região, tende a reduzir, porque à medida que vai tendo mais empresas. Também, a aplicação tem que ser feita em hora de menos vento, de maior umidade do ar, temperatura menor, porque senão a pulverização, uma parte dela acaba não chegando no hora de sol quente, ela acaba evaporando, porque a partícula tem que ter um contato, sim, tem uma força para agarrar na folha. Dificulta a aplicação associada de produtos. Você aplica, por exemplo,
um fungicida para ferrugem. Às vezes você quer colocar mais isso, mais aquilo. Como o volume é pequeno, você chega numa concentração muito alta. E essa concentração alta, além de não ser possível, né, porque engrossa muito a calda, às vezes, dependendo do produto, pode até queimar. Conclusão desse trabalho, analisando os dois ensaios, que a pulverização em cafeiro com o uso de drone tem um potencial para o controle, dá um controle. E o uso do drone resulta numa eficiência inferior, né, em relação à aplicação com essas aplicações de maior volume. A eficiência melhora com o aumento do volume de calda. E a prioridade do uso do drone deve ser para as áreas de montanha e lavoura densada, onde é difícil a mecanização. Pode fazer nessas áreas também, mecanizar. Mas aí, cada caso, o pessoal vai ver a questão econômica, né? E como falou assim, e vai botar todos os produtos, não. E a complementação que a gente disse é o seguinte: para observar no uso do drone a condição de temperatura, umidade, vento, o tipo do produto, a dose e o volume aplicado. E aí, pessoal, gostaram? Estão animados esperando o Dia de Campo 2024? Então não se esqueça. Dia 10 de abril, Boa Esperança. Dia 24 de abril, Franca. 22 e 23 de maio, em Varginha. Esperamos vocês lá, hein? Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.